Quais características que são importantes para a gente observar num bom reprodutor? Então, um bom reprodutor, quando vocês tiverem a oportunidade de observar algum, né, aí tem alguns colegas que possuem animais em casa, né, ou tem algum vizinho, alguém conhecido que cria suíno, e aí vai ter a oportunidade de ver isso mais fácil. Vamos começar a trabalhar no seguinte exercício de que quem tiver criação de suíno, quem tiver, vai tirando foto de acordo com alguma coisa que a gente conversou aqui na aula, até para ir fazendo depoimento para os colegas do que vai sendo visto. Fazer vídeo, mandar pelo WhatsApp, tá? Eu acho que fica uma coisa bem bacana se a gente for trabalhando dessa forma, tá bom? E quem tiver criação de suíno vai fazendo isso e compartilhando com os colegas da turma. Então, no caso do reprodutor, o que a gente pode observar neles? Bons aprumos, tá? Quer dizer, o animal ter a pata bem alinhadinha, bem plantada no chão, né, para o animal não andar nem na ponta do casco, nem fora de jeito, para que ele suporte bem todo aquele peso. Vamos imaginar, um animal que pesa mais de 300 quilos, aqueles animais lá do CTF, que é aquilo ali, o animal daquele, ele pesa facilmente 250, 300 quilos. E a pata é relativamente pequena para o tamanho do corpo. É uma pressão muito grande por conta do tamanho dela. E aí você imaginar que o animal ainda tem um aprumo desalinhado, então ele vai ter uma dificuldade muito grande de locomoção. Para o macho que precisa fazer uma cobertura, se os aprumos traseiros dele não for bom, ele não vai conseguir ficar na posição de fazer a cobertura de forma adequada. Então, quer dizer, o animal precisa ter um aprumo bem alinhado e bem forte. Um animal que tem uma capacidade boa de ganhar peso, um animal, né, seguindo as tendências atuais, um animal que tenha carne magra e um animal que tenha pouco toucinho, um animal que apresente uma carcaça mais magra. Um animal para ser zero gordura, um animal light, né, não totalmente, mas ele tem que ter uma quantidade menor do que o que a gente vê para a maioria dos suínos atuais. Além disso, uma boa conversão alimentar. Então é importante ter essa conversão alimentar adequada, quer dizer, o animal vai consumir menos para ter um bom ganho de peso, ou aquela quantidade de alimento que ele consome, ele consegue produzir, converter em maior quantidade de carne. É isso que a gente espera desses animais. Eu lembro que no CTF a gente ainda comentou sobre isso, da diferença de você ter dois grupos de animais, um que consome 3 quilos de ração e converte em 1 quilo de carne, e outro que come 3 quilos de ração e converte em meio quilo de carne. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande. Você precisa de animais mais eficientes dentro do teu sistema. Então, aqui a gente consegue ver um exemplar de suíno que está bem, né, de reprodutor que está bem dentro desses padrões que a gente fala. Um animal que apresenta um bom alinhamento de dorso, um animal que apresenta um bom alinhamento de patas, ó, as patas inseridas no chão, ó, plantadas adequadamente, patas firmes, patas fortes, que vão suportar todo esse peso dele. E aqui a gente está vendo que é tipo um leitão ainda, não é nem um animal completo, propriamente dito, mas a gente já vê que é um animal que apresenta boas características. Um animal que tem uma boa deposição de musculatura no pernil, apresenta boa produção de carne, lembrando, né, dos pontos onde a gente observa a produção de carne, região da paleta, região do lombo e região do pernil. E a gente observa que esse animal apresenta boa deposição muscular dentro dessas porções, o que vai ajudar a gente a selecionar esse animal para a produção de carne. Sem contar que um animal que ele não apresenta tanto acúmulo de gordura, então já segue mais a linha de produção atual, né? A gente vê aqui, ó, a papada desse animal não é tão gordurosa, a barriga dele não é tão gordurosa, ele não apresenta excesso de gordura aqui no pernil. É um animal que apresenta características bem interessantes para a produção de carne. E com relação às fêmeas, o que a gente pode esperar, ou o que é desejável observar nessas fêmeas para escolhê-las? São animais que também precisam ter os aprumos bem alinhados e bem fortes. Então, são animais que apresentam aprumos bem alinhados, bem fortes, e aí vai na mesma linha do que a gente conversou sobre os machos. O peso do animal é muito grande, precisa ter uma estrutura que suporte bem esse peso e de uma forma que proporcione equilíbrio para esse animal. Vamos imaginar uma fêmea dessa para poder
aguentar a monta de um animal de mais de 200 quilos. Ela tem que ter uma estrutura de aprumo de posterior bem forte para suportar todo esse peso. Número de tetas funcionais. O que seriam essas tetas funcionais? Seriam aquelas tetas que liberam leite. Por que eu preciso saber da quantidade de tetas funcionais? Porque aí eu vou ter ideia de quantos leitões aquela matriz vai ser capaz de criar. Vamos imaginar, esse número é variável, depende da raça do animal, depende dos animais, esse número de tetas. Geralmente é de 8 a 16, número de tetas que essa fêmea pode ter, só que não necessariamente ela possuir as tetas vai significar que essas tetas vão produzir leite. Essas tetas precisam ser funcionais, elas precisam liberar leite para que eu possa garantir a alimentação dos leitões dessa forma e contar com a fêmea para isso. Boa capacidade corporal. O que seria isso? Aquela fêmea que ela consegue manter o seu corpo durante as fases de produção. Então, é uma fêmea que ela tem uma boa condição corporal durante a cobertura. Quando ela pare, que alimenta os leitões durante o período de aleitamento, quando esses animais são desmamados, ela não tem perdido muito peso, para que ela possa se recuperar o mais rápido possível para entrar num próximo ciclo reprodutivo. Um animal que tem essa capacidade, ele vai gerar bem menos custo de produção para você do que uma fêmea que pega, quando é para entrar no ciclo reprodutivo, ela precisa receber alimentação extra, precisa receber mais alimentação do que os outros animais durante o período pós-parto e pós-desmama, para que possa recuperar peso também para entrar no novo ciclo. Quer dizer, se uma fêmea consegue se manter sem precisar disso, ela vai gerar bem menos custo para você na propriedade. As fêmeas que apresentam alta fertilidade, o que seria essa alta fertilidade? Aquela fêmea que apresentou o cio, foi coberta ou foi inseminada e levou a gestação até o final. Isso é fertilidade, porque existem fêmeas que são cobertas, apresentam cio, ou são inseminadas, mas elas não são fertilizadas, elas não emprenham, tá? Não vão produzir leitões. Repetem cio. Isso é custo dentro de uma propriedade. E aí a gente tem que sempre estar levando isso ao pé na ponta do lápis, para não perder a capacidade de gerenciamento da fazenda nesse sentido. Alta prolificidade. O que seria a prolificidade? Aquela matriz que produz uma maior quantidade de leitões. Vamos imaginar, você tem 10 matrizes dentro do teu plantel. Tem 2 matrizes que produzem 14 leitões todo ciclo de produção. Tem umas 6 que vão produzir 10 e tem duas outras matrizes que vão produzir 4 leitões. E você está com as mesmas matrizes, na mesma condição de alimentação, a mesma condição de manejo. Então, o que a gente observa? Que existem animais que estão prejudicando o teu sistema porque elas estão produzindo menos que as outras, sendo que estão todas na mesma condição. Se você dissesse assim, não, eu vou deixar essa aqui passar fome só para ela produzir menos leitão, seria uma coisa, e que não é recomendável, né? Vou pensar assim. Mas na condição de todas as fêmeas estarem sob o mesmo manejo e ainda assim apresentar diferença de produção, então o problema é do animal. E aí cabe ao técnico ter uma tomada de decisão sobre isso, sendo descartando o animal ou verificando se há alguma doença, algum outro problema que está impedindo essa fêmea de ter uma produção melhor. Resistência a doenças, já que é um ponto também muito importante dentro da suinocultura. Suínos são animais sensíveis e que precisam de um cuidado bem próximo para não ter problema com relação às doenças. Se um animal consegue ser mais resistente que os demais, também cabe a seleção desses animais. Cabe escolher eles dentro do rebanho para isso. Baixa taxa de retorno ao cio. O que é essa taxa de retorno ao cio? São aqueles animais que foram cobertos e apresentaram cio novamente. Se o animal, depois de coberto, apresentar cio novamente, isso vai significar para a gente que ela não emprenhou, ela não ficou gestante. Se ela não está gestante, quer dizer, aquele período de 19 a 23 dias que a gente viu, ela ficou comendo sem
estar produzindo. Isso é custo para a fazenda. Então, por isso é que eu quero animais com baixa taxa de retorno ao cio. Eu quero a menor quantidade possível de animais, né? Imaginar numa condição ideal eu ter zero de taxa de retorno ao cio, que aí se me garantir o quê? Toda fêmea do meu rebanho que fosse coberta, ela seria fertilizada, ela estaria gestando, coisa que às vezes não acontece. Não acontece por quê, professor? Pode não acontecer por alguma doença no trato reprodutivo, por alguma falha nutricional ou por problema do animal, seja por idade ou algum outro fator externo. E é isso que a gente tem que estar atento, verificar qual é o ponto, onde é que está ocorrendo a falha, para que a gente possa tomar a decisão adequada para cada falha dessa. Mas o interessante é eu evitar ter esse tipo de animal dentro do rebanho. Aqui a gente vê um belo exemplar, patas, aprumos bem alinhados e bem inseridos, fortes, que indica a boa capacidade dessa fêmea com relação aos seus aprumos. Boa deposição de musculatura, uma fêmea que apresenta uma boa condição corporal. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, então o que indica que essa, talvez tenha mais um por aqui, o que indica que essa fêmea tenha no mínimo 12 tetas. A expectativa é que sejam todas funcionais, né? Como ela não está dando leite aqui, não dá para a gente observar isso, mas a expectativa é essa. É um tipo de matriz que a gente tem interesse de manter no rebanho. Ah, professor, mas você quer que a gente crie desses bichos exóticos? Não. O que eu estou falando pode servir também para aquele animalzinho piau, para aquele animalzinho canastra, aquele animal mistura de tudo enquanto que eu não sei o que tem lá dentro da fazenda. O que a gente tem que pensar é o seguinte: essa fêmea está dando conta daquilo que eu espero dela? Se ela está, não interessa qual é o tipo da raça que você está criando. Interessa que aquela matriz ela é boa, te dá uma condição de criar na fazenda. Aqui a gente vê, ó, uma matriz dessa com 13 leitões, uma produção bem interessante de leitões. Olha aqui como ela tem bastante leite, o que vai conferir uma alta capacidade dessa fêmea alimentar seus filhotes. E é isso que a gente espera dela. Vocês veem que mesmo ela em aleitamento ainda apresenta uma boa condição corporal, é claro que essas fêmeas vão perder bastante peso, mas ela tem que se segurar, né, na menor perda de peso possível. Quanto menos peso ela perder dentro desse processo, e quanto melhor ela desmamar esses leitões, melhor vai ser a condição.